Papo de Líder Entrevista, hoje conversando com o vendedor José Ricardo Noronha, que está lançando o seu livro Vendedor Vencedor. Zé, na primeira parte a gente falou, filosofamos um pouco sobre o que é ser um vendedor, afinal de contas, que é o que você é, apesar de ser formado em Direito, e eu fiz a você a seguinte provocação: o que é ser um vendedor vencedor? Claro. Para qualquer pessoa que está nos ouvindo hoje, que trabalha com vendas, ou que pretende trabalhar com vendas, quais seriam as dicas práticas, aquelas que ele pode tirar assim do bolso no dia a dia para trabalhar? Tá bom. Uma das primeiras dicas que eu tenho aqui para dar é que, e até compartilhar isso com os seus ouvintes, né? O livro é absolutamente gratuito nas suas versões digitais e ele está disponível já para download. Opa, isso é muito importante. Você vai dar o endereço? Vou dar o endereço. Posso dar agora? Por favor. Tá bom. Na minha fanpage, na minha página no Facebook, www.facebook.com/José Ricardo Noronha. Clica no botãozinho curtir, faz o download do livro, que é um livro absolutamente profissional e que tem boa parte das dicas que muito rapidamente eu vou aqui compartilhar com você e com os seus ouvintes. Então é Facebook? Facebook, nesse primeiro momento, toda a divulgação é via Facebook. Que é, enfim, um sonho antigo de vendedor. Olha, Zé, tem gente que está nos ouvindo nesse momento e que está ligado na internet. Já deve ter gente baixando aí. Tá certo. Tá? Então, Facebook, José Ricardo Noronha. www.facebook.com/José Ricardo Noronha sem acento. Tá bom. E aí ele entra no curtir e tem acesso ao download. Tem acesso a fazer o download do livro em sua integralidade, não é a um capítulo. Sem pagar nada. Absolutamente nada. O meu sonho como vendedor, isso é baseado muito no que eu já passei de aperto na vida, é devolver ao mundo. Esse é o sonho antigo, porque eu não tinha noção de onde eu fosse chegar como vendedor, mas devolver ao mundo uma minúscula fração de tudo que Deus já me deu. E eu espero que os teus ouvintes e muita gente se beneficie desse livro, que é um livro onde eu falo sobre algumas dessas importantes características, né? Enfim, algumas dicas são absolutamente preciosas, não só para vendedor, mas para qualquer tipo de profissional. Primeiro é estudar muito, né? Entender que sempre é possível ser melhor e nunca estar satisfeito com a sua performance nem consigo mesmo. Então, enfim, claro que não é para ser um sujeito paranoico, eu não sou bom em nada, a questão não é essa. Cada reunião que você faz, a reunião do dia seguinte tem que ser melhor do que a reunião do dia anterior. E para que isso se viabilize... Esse é o princípio da excelência. Exatamente. A busca da excelência é você todo dia fazer um pouquinho melhor. Você faz a mesma coisa, porém um pouquinho melhor. Exatamente. Imagina ao final de um período, de um ano, por exemplo, o quanto você melhorou. É isso mesmo, perfeitamente. Então, estudar bastante. Segundo, a gente fala muito em vendas, Eugênio, que é o nome Eugênio, aliás, uma dica importante para todo vendedor: trate sempre o teu cliente pelo nome. Porque não há palavra mais doce no ouvido do cliente que o nome dele. E o teu nome especialmente é um nome muito doce no meu ouvido, que eu gosto tanto do teu nome que minha primeira filha chama Maria Eugênia. Então o teu nome tem uma musicalidade ainda melhor para mim. Que felicidade. E, voltando às dicas, Eugênio, então fala-se muito em atendimento, né? Em vendas fala-se muito em atendimento, mas fala-se muito pouco em entendimento. Então, antes de atender bem ao cliente, é importante entender as necessidades, expectativas, anseios e principalmente os sonhos do cliente. Então aqui uma dica de ouro para todo vendedor: escute muito, seja um grande ouvinte. O Dr. Osiris Silva, com quem eu tenho a grata satisfação também de trocar algumas... E quem inaugurou o nosso programa, foi o primeiro entrevistado aqui do Papo de Líder. Eu tive outro dia conversando com ele, impressões sobre o mercado de educação, e ele tem no livro dele, né, Cartas a um Jovem Empreendedor, e outros livros fascinantes dele. Ele fala muito que... Isso mesmo. E que ele fala muito sobre a boa capacidade de ouvir. E ele usa uma expressão nas palestras que ele faz aí no Brasil afora, do alto dos seus mais de 80 anos já, né, que em muitas reuniões ele sai com os ouvidos roucos de tanto ouvir. Então tem que ouvir bastante. Tem que ser um grande contador de histórias. Contar histórias, o que a gente ouve muito hoje no mercado é sobre storytelling, né? Enfim, é sobre a capacidade que o bom vendedor, que o bom empresário, que o bom CEO, que o bom dono de empresa, que o bom chairman, que o bom jornalista tem de ser um grande contador de histórias. Os grandes professores. Exatamente. São, acima de tudo, grandes professores de história. Então, isso é algo que... O meu livro, aliás,
é permeado de histórias absolutamente verídicas e reais da minha vida. Por quê? É uma forma que você tangibiliza a mensagem que você quer transmitir ao teu cliente, tá certo? Aqui no caso, aos teus ouvintes, aos meus futuros leitores. Então, seja um bom contador de histórias, e no livro também eu conto um pouco sobre como você pode afinar, como você pode refinar a tua capacidade de ser um bom contador de histórias. Um outro ponto importante, tem que haver um propósito, Eugênio. Tem que haver um grande propósito. Ninguém vende só por dinheiro. Você tem que gostar daquilo que você faz. Tem que amar aquilo que você faz. Você tem que escolher a empresa que você trabalha, não como em mais de 90% dos casos em que o mercado o escolhe. O teu ouvinte pode estar falando, esse cara é maluco. Talvez eu até seja meio maluco mesmo, mas é você quem tem que escolher a empresa que você vai trabalhar. E essa identificação só se dá quando você tem plena consciência dos teus valores, dos teus princípios, dos teus sonhos. Primeiro. E segundo, você tem que entender se os princípios, sonhos, missão corporativa da empresa que você são coincidentes. Se eles não forem, saia fora, porque você vai vender algo que você não acredita e você vai ser um infeliz. Vai ser um infeliz, porque para vender bem você tem que estar satisfeito, tem que estar feliz, tem que exalar a felicidade. Eu diria, se você me permite, que qualquer coisa que você faça na vida você tem que ser feliz. Entendeu? As empresas hoje estão investindo na felicidade dos seus colaboradores, não porque ficaram boazinhas, mas porque perceberam que há uma relação entre felicidade e produtividade. Não tem a menor isso dúvida. em todas as áreas, em qualquer área da atividade, qualquer indústria você vai ver que isso está presente. Entretanto, no teu trabalho, na tua profissão, eu acho que isso é mais gritante, porque como vender é uma relação humana, se você não tiver felicidade nessa relação, você tem você interfere na vida, você não logra. Quer dizer, o seu cliente percebe rapidamente que você não está feliz. É isso mesmo. Em outras atividades talvez isso não seja tão grave como é na atividade de um vendedor. Mas você diria que os vendedores em geral são felizes? Eu acredito que não. Eu acredito que a maior parte, infelizmente, dos vendedores são infelizes, porque muitas vezes eles se consideram bons vendedores única e exclusivamente baseados em alguns fatores de self-assessment, né, de autoavaliação, de que eu sou um bom comunicador, então vou ser um bom vendedor. Não, não é isso. Enfim, falar em missão e propósito novamente. É feliz quem realiza a sua missão aqui na Terra. É feliz quem realiza todo santo dia, todo dia a hora que acorda e que vai com entusiasmo, tá certo? Entusiasmo, inclusive, ter Deus dentro de si, vender com paixão, vender com alegria, vender com alta energia. São muito poucos os que chegam a esse patamar. Por quê? Porque negligenciam a própria busca da excelência, que é uma palavra que você acabou de utilizar e que é absolutamente fundamental em vendas. Para ser um bom médico, você como médico fisiologista e como um dos maiores e melhores palestrantes e conferencistas do Brasil, você faz isso com paixão. Totalmente. Você faz isso com paixão. O dinheiro é consequência. A grande maioria dos vendedores ainda trabalha motivado por dinheiro. Dinheiro não deve ser o principal motivador. Dinheiro é importante. Mas em vendas, o bom vendedor ele tem que entender que a remuneração dele, ela nada mais é do que a medida de quanto ele efetivamente entregou de valor para o seu cliente e quanto ele efetivamente realizou o sonho do cliente. Daí sim, se ele consegue fazer isso, a remuneração, enfim, ela é absolutamente simples. Não, ela é uma consequência, mas é uma consequência real. Ela de fato acontece. Absolutamente. Então isso são poucos, talvez, enfim. Agora, tudo bem, você sabe que quando a gente fala sobre as qualidades que alguém tem que ter para desempenhar bem um trabalho, a gente leva em consideração algumas qualidades que são, digamos assim, inerentes à pessoa. Né? Tá, você quer ser um jogador de basquete, você tem que ter uma altura mínima. Tá certo. Eu não dava, por exemplo. Eu não dava, eu sou muito pequenininho. Eu joguei basquete e eu fui encaminhado para o time de basquete da faculdade porque eu era alto. Né? Então isso é uma condição minha, uma condição inata. Então existem algumas condições que são da pessoa que infelizmente não dá para mudar. Mas existe uma série de outras qualidades, de outras competências que podem ser desenvolvidas. Né? Não adiantava eu ser alto e querer jogar bola sem aprender a técnica, sem dominar a técnica. No caso de vendas é a mesma coisa. Quer dizer, tem uma coisa da pessoa que ela sente prazer em fazer esse tipo de trabalho, mas existe também um monte de técnicas, qualidades, competências que podem ser desenvolvidas. Absolutamente. Aqui, se você a experiência e a leitura.
experiência e leitura. Se você me permitir adicionar um ponto a esse tópico, investir nos seus pontos fortes. É muito importante que você invista, que você refine, que você afine seus pontos fortes. Por quê? Não adianta de nada, Eugênio, nada, você investir nos seus pontos fracos. Por quê? Você só vai ser muito bom o dia que você for o melhor naquilo que você pode fazer, no dia em que você encontrar aquilo que te dá muito prazer, segunda bolinha, e a terceira bolinha, que daí se dá a plena conjunção, o mundo perfeito, é que o mercado esteja disposto a pagar por aquilo que você é bom para fazer, por aquilo que você gosta de fazer e que tem muita gente disposta a pagar. Exemplo? Neymar dos Santos. Enfim, todo mundo quer que ele joga com absoluto prazer, tá certo? E Barcelona, Real Madrid, Santos, todos dispostos a pagar para ver quem paga mais. Zé, infelizmente estamos chegando no final aqui do nosso Papo de Líder. Você é um vendedor vencedor. Você diz no seu livro que você é um vendedor caipira. Sim. E eu tenho certeza que o nosso ouvinte já percebeu por quê que você é um vendedor caipira. E se orgulha da sua origem. E eu quero agradecer imensamente por você ter trazido aqui para nós, não só por lançar o livro aqui no programa, mas trazer a sua experiência, o conhecimento e, acima de tudo, a sua alegria e a sua energia. Muito obrigado mesmo. E você que está nos ouvindo, entre no Facebook, facebook.com/José Ricardo Noronha, entre no curtir que você vai conseguir fazer o download do livro do vendedor José Ricardo Noronha, Vendedores Vencedores. Até o próximo Papo de Líder Entrevista.